Não, isso é a sua vontade. A lei não diz isso. O único que pode fazer isso. Pressão existe na votação, não foi precipitada. Foi precipitada. Alguém falar? Vamos começar, gente. Com a presença de todos os vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 13/2005, Legislativo. Dispõe sobre autorização de instalação de lixeiras suspensas em frente aos locais que especifica e dá outras providências. Conchas, 22 de julho de 2005, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Projeto de Lei número 14/2005, do Legislativo. Dispõe sobre a prioridade de tramitação e julgamento aos procedimentos administrativos municipais em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e dá outras providências. Conchas, 22 de julho de 2005, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Projeto de Resolução número 5/2005. Promovendo a mesa diretora da Câmara Municipal. Dispõe sobre a suspensão da execução da linha H no inciso 1º do artigo 12 da Lei Federal número 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Federal número 9.506, de outubro de 1997. 26 de julho de 2005, a mesa diretora, presidente Agenor Luiz de Souza, vice-presidente Darciso Aparecido Leite de Almeida, primeiro secretário Sidney Vieira de Miranda, segundo secretário Wilson Benedito de Almeida Desidério. Requerimento número 42/2005. Requer do Poder Executivo Municipal cópia do contrato firmado com o Dr. Irineu Ulisses Bonazzi, bem como cópia das notas fiscais ou recibos, modalidade de contratação e valor do referido contrato. Justificativa. Tem esse a finalidade de dar ciência aos vereadores dessa Câmara Municipal. Conchas, 27 de julho de 2005, Miguel Jorge Mir Neto, vereador. Indicação número 87/2005. Indica ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria de Obras estudos de viabilidade quanto à obra de pavimentação no bairro de Santa Terezinha. Justificativa. Reiterando os requerimentos cujas as cópias acompanham o presente, apresentados pelo cidadão senhor Matias José Scheider, solicitamos designe Vossa Excelência de determinar a Secretaria de Obras que proceda aos estudos de viabilidade quanto à obra de pavimentação no bairro de Santa Terezinha. As razões motivadoras da presente indicação estão amplamente justificadas nos requerimentos anexados a essa. Conchas, 18 de julho de 2005, vereador José Tadeu Almada Neder. Indicação número 88/2005. Solicita do senhor prefeito municipal estudos para a criação de uma área reservada para o estacionamento das motos oficiais do Correio de Conchas,
localizado na Rua Bahia. Justificativa. Os motoqueiros da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, agência de Conchas, vêm encontrando dificuldades para estacionar as motos oficiais em frente à agência, devido não possuir local reservado para as mesmas. Saliento que as referidas motos têm várias saídas e retorno devido ao grande volume de SEDEX a serem entregues e muitas vezes não se consegue estacionar em frente à agência, o que ocasiona dificuldades para os mesmos. Conchas, 25 de julho de 2005, vereador Omar Miranda Silva. Indicação número 89 de 2005. Solicita ao senhor prefeito municipal inclusão da criação da Secretaria Distrital na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Orçamentária Municipal para o exercício financeiro de 2006. Justificativa. A presente indicação justifica-se para a reorganização do Distrito de Jucreativa, tanto funcional como financeira. Saliento ainda que somente assim os 2.000 moradores do referido distrito poderão ser tratados com igualdade e desenvolvimento social. Conchas, 26 de julho de 2005, vereador Omar Miranda Silva. Indicação número 90 de 2005. Indica ao senhor prefeito municipal reparos no mata-burro da estrada do bairro Varjão, na frente da Igreja Congregação Cristã. Justificativa. Moradores do referido bairro procuraram esta vereadora solicitando a recuperação do referido mata-burro, pois o mesmo encontra-se danificado, prejudicando a passagem de veículos. Conchas, 27 de julho de 2005, vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indicação número 91 de 2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal providências com relação à conservação do asfalto das ruas Ítalo Paladini, no Jardim Paladini, em frente à casa do senhor João Paladini, bem como na rua Antônio Paladini, ao lado da casa da senhora Valquíria Zuliani. Justificativa. As referidas ruas possuem grande fluxo de veículos e caminhões pesados, o que vem ocasionando danos no asfalto, formando elevações do mesmo em cima das guias, motivadas quando os referidos caminhões fazem o contorno nas ruas acima citadas. Por esses motivos se faz necessária a presente indicação. Conchas, 27 de julho de 2005, João Roberto Delbem, vereador. Ainda, senhor presidente, um ofício especial, um convite aos prezados vereadores. Conchas, 25 de julho de 2005, José Oscar Pavan, prefeito do município de Conchas, convida a vossas senhorias, empresários dos setores de cerâmicas vermelha, de Conchas e região, para a reunião técnica sobre o curso técnico em cerâmica vermelha, a realizar-se no dia 18 de agosto de 2005, a partir das 17h30, no Lions Club. Cito a Rua Rio de Janeiro, número 458, visando a obtenção da respostas do interesse da realização do curso técnico em cerâmica vermelha, para proferir a palestra Otimização de Processos buscando atendimento às novas normas. Estará presente o renomado professor Carlos Augusto Xavier Santos. A duração será de aproximadamente 1h30. Solicitamos confirmar presença pelo telefone 3845-1011 ou 3845-8011 com a senhora Rosângela. José Oscar Pavan, prefeito municipal. Também chegou aqui hoje um ofício da Secretaria da Agricultura de Conchas, solicitando o nosso espaço aqui para uma reunião, que será no dia 29, sexta-feira, às 9h30, e convidando todos os vereadores para participar dessa reunião. Essa reunião será tratado de microbacias hidrográficas na nossa região. E também, eu vou aproveitar já
sexta-feira próxima, dia 29, às 9h30, aqui na Câmara Municipal. Também quero fazer um convite aqui em nome do prefeito municipal, que no dia 29, sexta-feira, às 12 horas, o deputado Crespo estará aqui em nossa cidade. Sexta-feira, às 12 horas. Agora, sexta-feira, na Prefeitura Municipal. E o prefeito pede para que os vereadores estejam presentes. E às 15 horas, o deputado João Herman Neto também estará presente na Prefeitura. E o convite também a todos os vereadores estarem presentes. Não havendo mais nada no expediente do dia, eu convido o vereador Miguel Mir para fazer uso da tribuna livre. Senhor presidente, senhores vereadores, motivo que uso a tribuna hoje, todos sabem do trabalho feito pela minha Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu presido, juntamente com a vereadora Eva e o vereador Dr. Tadeu, realizamos o trabalho de averiguação de possíveis irregularidades na realização do Carnaval 2005. Tudo começou com o requerimento do vereador Omar, e fomos até a Prefeitura, identificamos algumas notas fiscais, identificamos também que não havia no local processos de licitação ou dispensas de licitação ou contratos, e solicitamos uma audiência com o secretário da Cultura, e também se acompanhou naquele dia junto o senhor Carlos Alberto Fechner, contador da Prefeitura. A comissão fez todo o seu trabalho, que à época até foi destacado por não se manifestar flagorosamente e colocando as questões como rivalidades políticas, mas sim somente exercendo a função da comissão. Essa semana entregamos o relatório ao senhor presidente, o qual encaminhou ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Fomos até o Ministério Público acompanhar o andamento do inquérito civil 06/05, que foi aberto, e a promotora, a doutora Fabiana, nos deu livre acesso ao processo, e lá pudemos verificar a defesa apresentada pela Prefeitura. Defesa essa assinada por esse advogado, que hoje eu faço o requerimento para saber o valor que esse senhor vem recebendo, haja visto que veio de Piracicaba, vem uma vez por semana, em detrimento aí dos advogados de nosso município, preferiu-se contratar um advogado de fora. E a defesa, a qual eu tenho cópia em minhas mãos, ela se pauta para primeiro tentar desqualificar o trabalho da comissão, dizendo que a comissão não tinha competência para a realização daquele trabalho. Dizendo que a competência, segundo a própria Constituição, a comissão não poderia estar realizando aquele trabalho. Ou seja, preliminarmente ele dizia que a incompetência da Comissão de Justiça para processar e julgar. Primeiro que nós não processamos, primeiro que nós apontamos somente algumas situações e encaminhamos à presidência, que por sua vontade encaminhou ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Mas o que chama atenção na defesa, que por si só, vamos dizer, as situações que ali estavam apontadas na condução do carnaval, nas despesas, em tudo, já representava, sei lá, alguma situação de dificuldade, da prefeitura estar ali começando,
poderia estar aí até como justificativa por ser o início do governo, por ausência de experiência, se bem que a lei não permite, não se tem atenuante por isso, mas poderia pelo menos tentar justificar, mas não explicar. O senhor advogado preferiu conduzir por uma outra linha de defesa, dizendo que, em relação... Ele tece defesa em todas as citações, né, que a comissão aponta, mas em especial, o apontamento 2, ao processo de dispensa de licitação, que foi objeto de denúncia da comissão, pois não havia realização e foi constatado que não havia realização das dispensas, do processo de dispensa de licitação, como manda a Lei 8.666, de 93, conhecida a Lei das Licitações. Então, diz o senhor advogado, assinado pelo senhor prefeito, afirmou também esta Casa Legislativa, ele nos envolve como todo, que a administração municipal não teria realizado o processo de dispensa de licitação, o que caracterizaria uma conduta irregular. Pois bem, diz o advogado, esta alegação apenas confirma o fato que não houve uma investigação por parte da Comissão de Justiça. Senhor presidente, o que a comissão fez aqui naquele dia? Quando veio o senhor secretário e veio o senhor contador, antes da comissão denunciar qualquer fato, a comissão procurou saber se havia ocorrido fato ou não. Como já vou adiantar. E aí segue o excelentíssimo advogado. Pois bem, essa alegação apenas confirma o fato que não houve uma investigação por parte da Comissão de Justiça, vez que a mesma sequer averigou a existência ou não de tais processos. Desta forma, cumpre esclarecer que o município de Conchas realizou os competentes processos de dispensa de licitação para cada caso, e junta cópia dos mesmos nesse momento, quais sejam: 1. Contratação de caminhão com som, processo 2/5. 2. Instalação de iluminação e colocação de som no palco, processo 3/5. Contratação de monitoramento com câmeras, processo 4/5. Organização de cobertura fotográfica, e aí por aí vai. Eu não tirei cópia de todos os processos que o advogado mandou, porque primeiro eu paguei do meu bolso e eu não tinha tanto dinheiro para pagar o xerox de todo esse processo. Mas eu xeroquei um processo. Aqui, ó, bonitinho. No dia 27 de janeiro de 2005, senhor presidente, um ofício do senhor secretário da Cultura. Senhor prefeito, para realizarmos carnaval deste ano de 2005, vamos precisar contratar um caminhão de som que irá percorrer as ruas da cidade no festejo carnavalesco. Olha só que peça de fantasia. Luiz Antônio Silva, aqui vem embaixo um despacho do senhor prefeito. Encaminhe-se à comissão de licitação para as providências e a contabilidade para verificar a existência de dotação orçamentária. Dia 27 de janeiro, José Oscar Pavan. Olha, um exemplo de processo de dispensa de licitação. E aí vem cadastro, aí vem toda a parte documental da Câmara, Já deu meu tempo, senhor presidente? Só para concluir, senhor presidente, que eu acho que é de relevância o que eu estou colocando, né? Tudo bem. E eu acho que precisa ser dado, porque essa casa acho que foi atingida nessa defesa aqui. Deixa ele concluir. É meio extenso, senhor presidente, porque são muitos documentos, senhor presidente. Aí, em seguida, vem o processo de dispensa de licitação, né? Contratação. O presidente da comissão de licitação também faz uma justificativa. Novamente, depois, o senhor presidente, no dia 28 de janeiro, também faz outra solicitando que haja dotação no valor de R$ 5.100 para a contratação da colocação de caminhão de som. Ou seja, aqui um despacho do senhor Carlos Alberto Fechner, como contador, dizendo que há disponibilidade financeira e orçamentária. Ótimo. Tudo bonito, bonito. Só que está aqui a certidão. A certidão do dia 16/4/2005, audiência realizada por este vereador, juntamente com o vereador Dr. Tadeu, juntamente com a vereadora Eva, e essa certidão é a transcrição de tudo que foi falado naquele dia. Pergunto eu, no dia 16/4, ao senhor secretário Luiz Antônio Silva. O primeiro item que eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, se para o Carnaval, para a organização do Carnaval 2005, houve licitação.
Secretário municipal, não, porque não atingiu o valor. Né, Madeixa? Aí eu volto a perguntar. Partindo da situação que não houve licitação, houve um processo de dispensa de licitação? O secretário diz, bom, aí eu acho que o Carlos Alberto poderia informar melhor como foi esse procedimento, porque parece que são produtos diferentes. Aí o contador da prefeitura, o senhor Carlos Alberto, fala o seguinte, então aí, Miguel, o procedimento aí, eu estou falando literalmente como está escrito, tá, senhor presidente? Então, uma data da primeira nota, acho que é janeiro, né? Aí eu falo, uma nota do dia 31 de janeiro e a outra do dia 16 de fevereiro. Volta novamente o senhor contador da prefeitura a falar. Não foi feita a licitação e nem o processinho de dispensa de licitação. Não tenho muito a comentar, mas não foi feito. Eu pergunto, houve um contrato com a firma organizadora do Carnaval 2005? Tem um contrato assinado junto à prefeitura? O secretário municipal fala, não, não houve contrato. Novamente eu pergunto, volto a perguntar, por que também que a firma que prestou o serviço de sonorização e iluminação do palco do Carnaval 2005 não possui esse ramo de atividade? O secretário diz, não, possui sim. O que deve ter acontecido foi o seguinte, o próprio Carlos Alberto, quando recebeu a nota do Fernando é o proprietário da firma Adesivão, ele falou, Fernando, precisa ter algumas alterações, né, Madeixa? Aí o contador fala, veja bem, deixa eu só fazer uma colocação aí, Miguel. Com relação a essas notas aí, quando foi a época de acertar os custos com a despesa do Carnaval, o Luiz é o secretário, veio com a nota do informativo, do Fernando, R$8.000. Eu peguei a nota, olhei a descrição do objeto do serviço, não estava compatível com o ramo da atividade da nota, peguei, devolvi a nota para que se fizesse uma nota, apresentasse uma nota adequada ao tipo de serviço que foi feito. O vereador Dr. Tadeu pergunta, isso após a prestação do serviço? O senhor Carlos Alberto fala, sim, foi bem depois. E aí por aí vai, senhor presidente. Houve aqui produção de documento. Para se defender de alguma ilegalidade que a comissão aprontou, o seu advogado, e o senhor prefeito orientado por esse advogado, vem e faz a produção do documento. Fabrica documento. E aí, senhor presidente, por coincidência, quando eu fiz o requerimento da Topic, da prestação de serviço, o senhor prefeito me mandou um contrato. Contrato número 07/2005. Esse contrato foi assinado pelo senhor prefeito no dia 18 de janeiro de 2005, com testemunhas. Tá? 2 testemunhas aqui. Ótimo. Aí na defesa, o que acontece? Contrato 07/2005. O senhor advogado diz que os contratos, por exemplo, da dispensa de licitação, o contrato do caminhão de som, é do dia 2, contrato número 02/2005. Sabe de que data, senhor presidente? Do dia 27 de janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Tendo em vista tratar-se de assunto pertinente à Comissão de Justiça e Redação, aliás, eu peço desculpas ao nome pela interrupção, mas trata-se de assunto da comissão da qual faço parte. E na condição de líder, eu cedo o meu tempo ao vereador para ele poder concluir. Pois não. Agradeço ao vereador Dr. Tadeu pela cessão do tempo da liderança dele. Então, senhor presidente, dia 18 de janeiro, o senhor prefeito assinou um contrato 07/2005, né, para cessão de transporte. Aí no dia 28 de janeiro, assina um outro contrato com o número 02. O que está acontecendo? Até um ponto da gente achar que há erro, tudo bem. Vamos dar tempo, os vereadores se reuniram, conversaram com o senhor prefeito, as crises que estão aqui aparecendo do hospital, as crises que estão aparecendo financeiramente em todo o setor. Mas fraudar documento, eu não vou aceitar, senhor presidente. Eu não vou aceitar. Não vou aceitar porque isso aqui é uma coisa muito grave. Nós somos homens sérios, o senhor prefeito também é. Mas do jeito que está trabalhando nessa situação, até onde nós vamos parar? Mediante isso, senhor presidente, eu estou aqui, de acordo com o regimento interno,
artigo 372, senhor presidente, eu estou impetrando uma denúncia contra o senhor prefeito municipal, solicito uma comissão processante para avaliar essa situação. Vou ler o requerimento, senhor presidente. Excelentíssimo senhor Agenor Luiz de Souza, eu, Miguel Jorge Mir Neto, vereador PSDB, venho por meio desta, de acordo com o regimento interno, em seu artigo 372, inciso 1, denunciar o senhor José Oscar Pavan, prefeito municipal de Conchas, por fraude documental, de acordo com o Código Penal, em seus artigos. Artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa do que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Artigo 301 também, senhor presidente. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Dos fatos. Na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, este vereador apresentou relatório a esta Casa de Lei sobre a irregularidade na realização do Carnaval 2005 pela Prefeitura, o qual foi encaminhado pela Presidência da Câmara ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público Estadual na comarca de Concha. Ocorre que este vereador solicitou à promotora de justiça cópia de defesa, documento em anexo, apresentada pela Prefeitura em relação às denúncias apontadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Na referida defesa, assinada pelo senhor José Oscar Pavan e por seus advogados, os mesmos contradizem o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, principalmente quando a comissão denuncia a não realização do processo de dispensa de licitação, relatando que a comissão denunciou sem apurar se a Prefeitura realizou ou não os referidos processos de dispensa de licitação, e também apresentam na defesa impetrada junto ao Ministério Público cópia dos referidos processos de dispensa de licitação. Ocorre que este vereador, para provar que houve fraude documental, apresenta a seguinte alegação. Este vereador, juntamente com o vereador Omar Miranda Silva, esteve no início do mês de abril deste ano na contabilidade da Prefeitura em atendimento à resposta do requerimento do vereador Omar sobre as despesas, onde levantamos algumas notas fiscais e ao questionarmos os funcionários daquela repartição se havia processo de licitação ou de dispensa de licitação das despesas do Carnaval 2005, os mesmos nos disseram que não havia. Além dessa alegação, apresento as seguintes provas em anexo. Cópia da transcrição da fita de audiência pública realizada na sede da Câmara Municipal de Conchas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação no dia 16/4 de 2005, com a presença dos vereadores José Tadeu Almada Neder, Eva Maria de Oliveira Campos e Miguel Jorge Mir Neto, com o secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Luiz Antônio Silva, e o contador da Prefeitura, senhor Carlos Alberto Fechner, onde, após serem questionados pelos vereadores, os mesmos disseram que a Prefeitura não havia realizado licitação, processo de dispensa de licitação e nem contratos para a realização do Carnaval 2005. Cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Conchas com uma empresa de transporte de pacientes para o Unesp em Botucatu, assinado em 18/1/2005, contrato número 07/05. Cópia da defesa apresentada pela Prefeitura junto ao Ministério Público, onde a mesma afirma a realização de processo de dispensa de licitação, juntamente com a numeração conflitante com o contrato de transporte de pacientes para a Unesp, e também conflitante com os depoimentos do secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Luiz Antônio Silva, e o contador da Prefeitura, senhor Carlos Alberto Fechner. Só para concluir, senhor presidente. Junto à audiência realizada no dia 16/4 de 2005 pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pedido um deferimento atenciosamente, Miguel Jorge Mir Neto. Não me resta outra alternativa, senhor presidente. São fatos graves que estão aqui. Por enquanto, todo mundo está tentando resolver que o nosso município fosse para o bem, fosse encaminhado. Mas chega uma hora que não dá. Esse advogado que foi contratado já perdeu o prazo da lei do nepotismo, cujo ela já se expirou. E apresenta uma denúncia falsa. Porque eu acredito no senhor Carlos Alberto Fechner, eu acredito no senhor Luiz Antônio Silva, que vieram aqui. O senhor Carlos Alberto Fechner nem estava convocado aquele dia, ele veio por solicitação do secretário, nos confirmou, o senhor Carlos Alberto tem mais de 30 anos da Prefeitura, ele era a pessoa própria, porque é ele que realiza esse tipo de procedimento dentro da Prefeitura, e ele poderia confirmar se houve ou não houve. Senhor presidente, era só isso que eu tinha outras situações, mas a princípio essa é a mais pertinente, depois eu falo na minha explicação pessoal. Eu vou protocolar junto à secretaria e entrego em mãos de Vossa Excelência depois, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tadeu, pela parte de Vossa liderança. Convido agora para fazer uso da tribuna livre o vereador João Roberto Delbem.
Senhor presidente, nobres colegas, o motivo que me traz hoje a essa tribuna pode-se dizer que é uma reflexão a respeito daquilo que eu poderia dizer de a falta da força política da nossa região. Nós fomos convidados no sábado passado para participar do Parlamento Regional em Laranjal Paulista, um convite da Câmara Municipal daquela cidade, cujo presidente é o vereador Heitor, não sei o sobrenome dele. Camarim? Isso. E recebendo esse convite, nós fomos, eu, o vereador Omar, a vereadora Eva, o vereador Sidney, a vereadora Eva e o vereador Darciso. Foram esses os vereadores que estiveram nesse sábado participando do Parlamento Regional. E o motivo dessa reunião do Parlamento era sobre os reparos que vão acontecer na nossa rodovia Marechal Rondon. É uma luta que vem desde a gestão anterior e que nós podemos hoje relembrar uma audiência pública que aconteceu no Lions Clube de Conchas. Nós tivemos aí nessa audiência tudo que ia ser feito no nosso trecho, de Tietê até Botucatu. Foi apresentado de uma forma satisfatória, feito por aqueles que iriam fazer a reforma do nosso trecho. Quando, de repente, a plateia que estava lá presente foi questionada também. E foram colocados todos os problemas sentidos pela população que mora nesse trecho, desde Tietê até Botucatu. Lembro perfeitamente que foi pedido que o trevo que vai para Santana, a sua proximidade com o trevo que foi construído para Juquiratiba. Então pensou-se em fazer um trevo só, quando da reforma da nossa rodovia que ia acontecer nos moldes que eles estavam apresentando para nós. Mais do que justo, porque o trevo de Juquiratiba, que dá acesso a Juquiratiba, com a proximidade da entrada para o bairro dos Binos, o bairro da Santana, não é? É exatamente 200 metros. Então, por que não fazer um trevo só? Aproveitando o viaduto, inclusive usando o mesmo trevo para Santana. Era um dos pedidos naquela noite. Lembro-me também que um senhor de sobrenome Pavan, que não lembro o nome, mas eu gostaria de lembrar, levantou e falou: nós estamos recebendo aquilo que vocês querem fazer no nosso trecho da Marechal Rondon. Mas eu quero fazer uma colocação. Nós temos um cruzamento da rodovia que vem da Castelo Branco, que vai cruzar com a Marechal Rondon. Ele falou: não é possível, se nós estamos pensando no nosso futuro, cruzar duas rodovias. E realmente ele tinha razão, porque ali no Trevo de Pereiras é um problema gravíssimo. E nós íamos continuar com esse mesmo problema, com a reforma que eles queriam fazer na Marechal Rondon. Ele lembrou, inclusive, que um morador de Pereiras chegou no trevo, cronometrou. Ele imaginou, por exemplo, ele no trevo, olhando para a direita para ver se vinha carro. Aí ele viu que não vinha, olhou para a esquerda. Também não vinha, ele ia entrar. Mas esse tempo, para que ele pudesse perceber se vinha carro do outro lado, se ele entrasse, o tempo que ele cronometrou, viria um carro do outro lado e fatalmente aconteceria um acidente. Então, o que ele quis dizer? Que no cruzamento de nível de duas rodovias não poderia mais acontecer. Então, nós teríamos que ter aqueles viadutos para entrar de uma rodovia na outra, sem haver esse cruzamento de nível.
eram as solicitações necessárias, e eu lembro perfeitamente que esse senhor falou assim: vocês vêm, fazem nos moldes de vocês a reforma que vocês querem na rodovia, vão embora, e nós, moradores daqui, vamos ficar 30, 20, 40 anos com esse mesmo problema, sem solução. Vocês vão embora e deixam o problema para nós. Foi também uma justificativa justa. Então eu estou contando todos esses fatos, porque na realidade, tudo aquilo que nós precisávamos não vai mais acontecer. Porque nós ficamos sabendo que o que vai realmente acontecer no nosso trecho de Tietê até Botucatu é um recapeamento, que já está em vias de ser começado. Então, esse recapeamento vai acontecer. Agora fica aquela pergunta: se você for de Tietê para lá, é primeiro mundo. Aquela vez que eles vieram para fazer o nosso trecho, eles fizeram o trecho de Tietê para lá. E fizeram a mesma coisa de Botucatu para lá. Só esqueceram a nossa região e o nosso trecho. Então aí que eu acho que está a falta da força política da nossa região. Será que nós não merecemos aquilo que as outras regiões nos outros trechos conseguiram? O que falta para nós? Então pode-se dizer que a nossa ida para Laranjal foi na tentativa da inclusão da Marechal Rondon no PDDT, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes. Isso daí é um plano que vai acontecer de 2005 a 2025. Então nós temos que lutar juntamente com outras cidades para que aconteça o que realmente precisa no nosso trecho da Marechal Rondon. Mas isso pode ser que venha acontecer de 2005 a 2025. Nós só vamos ganhar então, e temos que reconhecer que é super importante o recapeamento. Mas na realidade, para desenvolver a nossa região, nós gostaríamos de ter na Marechal Rondon tudo o que fosse necessário. Só que isso não vai acontecer. Pode-se dizer também que foi perguntado por que disso? Por quê? Porque para as outras regiões veio dinheiro do Banco Internacional de Desenvolvimento. E para a nossa teria que vir dos cofres estaduais. Então, se nós pensarmos bem, se nós conseguirmos fazer um trabalho junto com o pessoal da nossa região para provar o potencial de riqueza da nossa cidade, pode ser que nós tenhamos todas essas melhorias até 2025. É muito tempo. Então eu acho que nós temos que lutar, nós temos que fazer um trabalho junto aos nossos deputados para que aumentemos a força política da nossa região. E vamos solicitar, depois do recapeamento, e vamos torcer para que esse recapeamento seja bem feito, porque senão nós vamos ter novamente os problemas que nós estamos tendo na nossa rodovia Marechal Rondon. Então, eu acredito que esse parlamento regional nós devemos aumentar a participação para que levemos as nossas reivindicações com força para que nós possamos ter tudo o que é necessário na nossa Marechal Rondon. E provando que nós temos riqueza para usarmos essas rodovias. Nós temos aqui em Conchas, Top Frango, nós temos YD, que usam constantemente
a nossa rodovia. São riquezas que merecem ser conduzidas de uma melhor forma. Então, na próxima reunião do Parlamento Regional, vamos ver se nós levamos mais força da nossa cidade para juntos lutarmos pela melhoria da nossa Marechal Rondon e daquilo que é mais necessário em toda a nossa região. É isso aí, senhor presidente. Convido agora o vereador Omar Miranda para fazer uso da tribuna livre. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de pedir para o senhor que se eu poderia fazer 2 requerimentos verbal, devido eu ter ouvido alguns funcionários municipais agora há pouco no saguão, e eu gostaria de requerer do senhor prefeito municipal a informação sobre as entregas da cesta básica de funcionários. Os funcionários públicos não estão recebendo a cesta básica em dias. Então eu gostaria de requerer as notas fiscais que foram compradas a cesta básica esse ano. Certo? Gostaria de requerer também todos os documentos que comprovem que foram entregues toda a cesta aos funcionários. Porque os funcionários vêm alegando que, se não for entregue a cesta agora, dia 30, vão ser 3 cestas básicas. Então, eu gostaria de requerer essa informação para futuramente uma providência. Outra coisa que eu gostaria de requerer também é o seguinte: requerer do senhor prefeito que cumprisse o artigo 39 da Constituição e o parágrafo 4º, que a remuneração dos servidores públicos e subsídio serão assegurados a revisão geral e anual, na mesma data, sem distinção e de índice. Isso quer dizer que pelo menos um pouco de aumento os funcionários da Prefeitura de Conchas têm direito. Então, eu quero requerer que se cumpra a lei. Gostaria aqui também de... Pela ordem, senhor vereador. Pela ordem. Somente aqui como secretário da Câmara, requerimento para cumprir a lei, número... Vai ser votado agora, né, senhor presidente? Em sessão. Artigo 39 da Constituição e parágrafo 4º. 2 requerimentos. Então, senhor presidente, só consultar o plenário, porque nós temos um requerimento 42, então que fosse o requerimento primeiro apresentado pelo vereador Omar 43 e o requerimento segundo 44. Senhor presidente, ao meu modo de entender, a solicitação do vereador Omar da emenda constitucional 29 ela toma forma de indicação e não de requerimento, senhor presidente. Não, eu acredito, senhor, que eu estou requerendo que o senhor prefeito cumpra a lei. É um requerimento. Requer você para pedir. Bom, só para pôr sugestão. É indicar para ele, indicar para o senhor prefeito cumprir a lei? Porque quando você requer, você está requerendo, pedindo algum documento, alguma prova. Você então está pode solicitando, você está indicando que ele cumpra, determine o cumprimento da lei. Então, em forma de indicação. Em forma de indicação. 43 é requerimento e 44 é indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu gostaria aqui de parabenizar o trabalho da Comissão de Justiça e Redação, feita pelo vereador Miguel, o vereador Tadeu e a vereadora Eva. E fico aqui insatisfeito de saber que a administração atual hoje, que o senhor prefeito está trabalhando com fraudes de documento. Para mim e para a nossa cidade isso é vergonhoso. Porque o trabalho feito pela comissão
e eu apurei, eu estive na prefeitura, junto com o vereador Miguel, nós constatamos que não existia esses contratos de dispensa de licitação. Isso é vergonhoso para a nossa cidade, montar-se uma defesa a esse nível. Isso acaba perdendo a credibilidade política dentro de nossa cidade. Porque até ontem eu acreditava que o senhor prefeito não tinha o conhecimento do que era uma administração. Hoje, eu já não penso mais isso. Tendo esse relatório em mão, eu vou pensar o que e o que a população de Conchas vai pensar. Se para fraudar documentos tem condições, mas para arrumar dinheiro para o Hospital Municipal de Conchas, que está com raio-x parado por falta de pagamento, que os funcionários do hospital não recebem cesta básica, onde falta medicamento, onde falta plantonista, onde falta atendimento, não tem dinheiro, mas para contratar advogado, para fazer isso aqui é palhaçada, gente. É palhaçada porque eu não sou vereador, que vão chamar eu de mentiroso. Eu estive lá e não tinha documento. Eu não vou permitir isso. Certo? O senhor prefeito vai me desculpar. Até agora eu tinha dó. Eu achava que não tinha conhecimento, mas isso não é falta de conhecimento. Isso é sem vergonhice. Certo? Não vou permitir. Podem me ameaçar, podem falar o que quiser. Mas isso é lograr e ludibriar o povo de Conchas. E isso eu não vou aceitar. Certo? Poderia ter falado que tinha errado, ter feito 1000 justificativas. E ainda tem aqui, fala, sequer houve um pedido oficial requisitando o documento. Para aí, tem um requerimento do vereador Omar, aprovado por esta casa, onde eu pedi os documentos do carnaval. Certo? Então, gente, se não tem... E outra, a cidade está parada, a saúde nossa está um fracasso, certo? O hospital nosso está a ponto de fechar. Nós tivemos 2 reuniões com o senhor prefeito. O senhor prefeito prometeu tomar uma atitude que iria cortar gastos, que ia resolver o problema. Passou-se 2 meses, não tomou nenhuma atitude. Não, está tomando uma outra atitude. Vamos anular a lei do nepotismo que o vereador Omar fez. Mas, para manter os parentes, vai gastar com advogado. Para manter, isso é dinheiro do povo de Concha que está sendo gasto para manutenção de parente. O povo de Concha tem que saber disso. Que a lei do nepotismo é para não contratação de parente, mas isso pode. Gasta-se dinheiro com advogado para tentar anular uma lei, gasta-se dinheiro com advogado para fraudar documentos, o povo fica sem estrada, o hospital à beira de fechar. Até quando nós vamos suportar isso? Para mim, chega. Para mim, deu um basta. Apoio integralmente o pedido do vereador Miguel nessa comissão processante. Vamos apurar, sim, porque o povo de Concha não aguenta mais. Certo? Até agora eu estava levando com falta de inexperiência. Eu me dispus a ajudar o senhor prefeito. Tomei nome na rua porque o povo falava, vereador Omar, não adianta ajudar. Vereador Omar, não viaje junto. Vereador Omar, vai ficar feio para você. Eu falei, gente, eu estou trabalhando por nossa cidade. Estou trabalhando por nosso povo. E sem contar, perseguição com os funcionários. Sempre houve comentário. Afasta um daqui, afasta um de lá, joga um para cá ou para lá, mas continua mexendo. Certo? Então não. Chega. Está na hora de dar um basta. Eu peço para todos os vereadores dessa casa que vamos apurar e vamos tomar uma decisão. Certo? Porque a nossa cidade, depois desse documento em mãos, eu perdi completamente a confiança na atual administração. Não, só para completar, senhor presidente, senhor vereador, como posso confiar? Se eu tive na prefeitura, eu vi os documentos, não existia. Estava eu, vereador Miguel. Temos documento ou provas. Trouxeram a Comissão de Justiça e Redação, o vereador Miguel, o vereador Tadeu, a vereadora Eva, estão aqui. Para, estou chamando 4 vereadores de mentirosos. Isso é um desrespeito com a nossa casa. É um desrespeito com o Poder Legislativo. Já desrespeita os funcionários.
que não dá cesta básica em dia. Já desrespeita porque não dá aumento. Persegue-se alguns. Certo? Desrespeita o povo do sítio, que faz estrada, tudo pela metade. Ah, não. Pode parar. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido o vereador Sidney para usar a tribuna livre. Senhor presidente, senhores vereadores, registrando aqui na utilização da tribuna livre, 2 projetos aí de minha autoria, dando entrada nessa Casa de Leis. Um dispondo sobre a autorização de instalação de lixeiras suspensas, frente aí aos locais que especifica aí a lei. Nós vemos aí a nossa Rua São Paulo. Hoje, por exemplo, tem aí, no final da tarde aí, alguns cachorros esparramando lixo na Rua São Paulo. Então, com certeza, é um projeto que vem colaborar com o Poder Executivo aí em ideias para que se faça uma utilização nesse sistema que não venha por hora estar aí deturbado como está acontecendo aí nos nossos dias. E o projeto de lei 14/2005, que dispõe aí sobre a priorização na tramitação, mais um projeto que vem beneficiar os nossos idosos, nos julgamentos de procedimentos administrativos municipais, que figura aí como parte pessoas de idade superior a 60 anos. Está aí, foi lido nesta noite, e com certeza vai ser apreciado aí pelas comissões. São 2 projetos aí, mais 2 projetos da autoria desse vereador. Eu gostaria de, diante a tudo aqui que foi colocado nessa noite, pedir para que os vereadores, nós, procedamos aí com os pés no chão e deixar um pouco de lado as emoções, até como exemplo, que deu entrada nessa Casa de Leis aqui, o parecer do CEPAM 24.493, sobre o projeto que nós votamos aqui, do nepotismo, da emenda do vereador Omar. E após eu dei uma estudada por cima desse parecer, e com certeza nele nós nos encontramos alguns subsídios que nos ajudaríamos a decidir mais com os pés no chão quanto na votação desse projeto, dessa emenda, ampliando para vereadores aí, que o vereador Omar colocou nessa Casa de Leis. Ou seja, eu vi as dificuldades naquela noite, até mesmo na nossa parte jurídica, que nós não podemos condenar aqui de forma alguma dessa Casa de Leis, até porque eu sou testemunha e estava ao lado dele, quando ele pediu ao senhor presidente que não votasse o projeto naquela noite, porque de imediato ele não teria estudos mais aprofundados para falar da constitucionalidade ou não, de como proceder na hora da decorrer da discussão do projeto. E eu vejo aqui que nós, Vossas Excelências, não sei se já puderam se inteirar aqui sobre o parecer do CEPAM, que é um órgão de muita credibilidade, apesar de demorou quase mais de 60 dias, senhor presidente, mais ou menos, né? Mas é um órgão que trabalha em todo o Brasil e com certeza tem muita credibilidade e merece uma atenção nesse parecer, embora ele esteja chegado meio tarde aqui nessa Câmara. Permite uma parte? Mas está aqui. Pois não. O que diz o parecer do CEPAM? Poderia externar para nós? Olha, o parecer, vereador Miguel, ele é um parecer com muitas 15 páginas, Vossa Excelência, não sei se já pode, mas eu só vou ler só um pedacinho da conclusão aqui,
Concluímos que o projeto de lei que pretende vetar a nomeação de parentes e autoridades para que ocupem cargos em comissão é inconstitucional, pois estabelecer um critério discriminador que não tem relação lógica e pertinente com os objetos fixados, pretendidos pelo sistema jurídico, no tocante à hipótese pressuposto fático da norma, ofendendo, assim, o princípio da isonomia. Então, em sua conclusão, fala-se do princípio da isonomia e tudo, Vossa Excelência vai poder se aprofundar melhor. Eu enfatizo... Só comentar, senhor, me permite? Mesmo porque eu fui um dos mais defensores da votação daquele dia, né? Por entender que o regimento assim o previa e consultamos, foi uma consulta ao plenário, né? Então, nesse questionamento. Quanto ao parecer da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, a qual eu presido a Comissão de Constituição e Justiça, essa casa já teve projetos de lei votados passados que foram determinados como inconstitucionais. O vereador, quando vota, todos aqui, e até acredito o próprio vereador Dr. Tadeu, que é o único advogado dentre nós, não tem o amplo conhecimento jurídico de tudo aquilo que vai interferir. O próprio CEPAM, como órgão técnico de assessoria, não quer dizer que seja palavra final. Ele tem o parecer baseado em argumentações de advogados que assessoram lá aquele órgão. O único órgão, ao meu entendimento, que vai poder manifestar sobre a constitucionalidade ou não do projeto de lei é a Justiça. A Justiça, sim, o definiu na questão do afastamento de funcionário por mais de 2 anos sem vencimentos, e a Justiça determinou que fosse inconstitucional aquela lei. Nós tivemos, em final de 2003, um decreto legislativo, se não me engano, assinado pela presidência dessa Câmara, fixando o valor da taxa de lixo, que até hoje está essa situação. A Prefeitura, à época, recorreu com uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, e ainda não saiu o parecer. Então, eu acho que o órgão próprio, aqueles que se sentirem prejudicados ou excluídos ou perseguidos por essa lei, deverão impetrar uma ação de inconstitucionalidade. Mas isso não tira, em nenhum momento, o mérito dessa casa de discutir democraticamente e votar. Se foi correto ou não, quem vai poder dizer isso vai ser somente o judiciário. Essa casa cumpriu o seu papel. E democraticamente o projeto foi aprovado. Obrigado. Vossa Excelência tem o documento, que é um parecer do CEPAM na mão. Eu gostaria só de relembrar essa situação, até porque Vossa Excelência, vereador Cid, é um dos signatários do projeto de lei que proíbe o nepotismo na cidade de Conchas. Se Vossa Excelência se recorda, esse projeto, ou melhor dizendo, o CEPAM, nós já tínhamos conhecimento na época da votação do projeto, não da emenda. Mas nós, vereadores da legislatura passada, nós tínhamos conhecimento do posicionamento do CEPAM. Que, aos olhos do CEPAM, o projeto é inconstitucional, porque fere o princípio da isonomia, o direito de igualdade entre todos. Porém, quando nós fomos votar esse projeto, na legislatura passada, não estou me referindo à emenda a essa lei, é importante salientar o quê? Para a lembrança de todos, inclusive em homenagem aos vereadores que votaram essa lei, que o nosso posicionamento foi em cima de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual estudava e julgava uma lei de Anhembi. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o órgão maior do sistema judiciário aqui no nosso Estado, ele julgou uma ação indireta de inconstitucionalidade
promovida pelo município de Anhembi contra um projeto de lei, uma lei elaborada pela Câmara Municipal. Então, nós, vereadores, quando nós votamos a lei do nepotismo, nós nos baseamos não no parecer do CEPAM, que é um parecer, mas sim numa decisão da Justiça que julgava aquela lei constitucional. Agora, eu entendo o seguinte, a Justiça está aí para decidir sobre os casos, para socorrer aqueles que se julgam injustiçados, é o direito à ação, isso é de Constituição. Mas eu só estou colocando essas ponderações para que não se imagine também que em 2 oportunidades a Câmara Municipal de Conchas votou um projeto de forma inconstitucional. Não, quando nós votamos a lei, repetindo, nós votamos em cima de uma decisão judicial que autorizava. Agora, o direito à ação, de entender que a Câmara não devia ter votado, que é ilegal, é um direito à ação. Acho que pode e deve quem se julgar prejudicado. Então seria isso, vereador, que eu gostaria de esclarecer. Eu até fiz questão até de registrar aqui, entendo, Vossa Excelência, verdade, até porque Vossa Excelência tinha pedido vista do projeto, até entendo que Vossa Excelência tivesse aí tem esse conhecimento de que realmente necessitaria de um estudo melhor, aprofundado, embora as colocações de Vossa Excelência. Ah, sim, minha posição permanece. Aquilo que eu argumentei naquela sessão, vereador, no sentido de que deveria ser adiado, eu mantenho. Eu entendia realmente que o projeto deveria, mas não fundamentado na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do mesmo. Eu pedi o adiamento porque eu entendia que a lei abrange muitas situações. E era nesse sentido. Obrigado mais uma vez. E até porque eu também estou fazendo justiça aqui diretamente ao prefeito municipal, no sentido de que o prefeito, se eu estiver aqui falando alguma coisa que não exista, qualquer vereador aqui pode, com a maior liberdade aí, pegar o microfone e falar. Mas o prefeito não tem um irmão da administração, o prefeito não tem um primo na administração, não tem um cunhado na administração, ele não tem parente ligado a ele na administração. Então, quando se aborda esse assunto aqui, referendo a esse projeto de lei, essa lei que foi votada, dá-se a entender que o prefeito José Oscar Pavan usou do poder da caneta e nomeou toda a sua família. Então, eu estou fazendo essa colocação aqui, até porque de tanto a gente está falar nisso, se faz uma lavagem cerebral na cabeça da população e dá-se a entender que, como a exemplo dos municípios que eu sou de acordo, quando o prefeito usufrui da caneta para nomear irmãos, primos, cunhados, filhos, eu sou de acordo que tenha mesmo, mas não é o caso do prefeito atual. Vereador, uma parte, me permite? O senhor tem conhecimento de algum parente? Tenho. Pode falar o nome. A companheira do prefeito? Não. Mulher não é companheira, não é parente. Por afinidade estou falando seria. Assim, tem um irmão... Por afim seria. Só que é o seguinte, quando a gente fala em nepotismo, o que nos estranha é o seguinte, a companheira do senhor prefeito, a esposa do senhor prefeito, como a gente tem que respeitar, hoje é nomeada. E como a gente sempre faz comparação com a gestão anterior, a de gestão anterior não era nomeada e não era remunerada. Então, como Vossa Excelência está na minha parte, Vossa Excelência fez o projeto de lei direcionado à esposa. Não foi direcionado, foi a pedido da população consciente, não foi direcionado a ninguém. O senhor falou que se tivesse algum parente. Que eu vejo no município, vereador, só interrompendo, que Vossa Excelência está na parte mesmo, que eu vejo que no município de Conchas não existe loucuras como se a gente vê na televisão, de parentes de prefeitos que utilizam do poder da caneta e fazem esse tipo de atitudes. Eu sou o autor da lei que criou a proibição do nepotismo em Conchas, pelo fato abordado aqui, está registrado aí, do vereador Benedito Merlim, que na época ele denunciou aqui que os engenheiros do município estavam sendo prejudicados, que os projetos estavam sendo engavetados, que na oportunidade o secretário de obras era o filho do prefeito. Então, diante dessa denúncia, que foi apresentada a lei e foi aprovada. Permite uma parte, vereador? Só para concluir, vereador. Então, eu estou fazendo justiça aqui, diretamente relacionada ao prefeito José Oscar Pavan,
de que, de tanto se abordar esse assunto, dá-se a entender que ele fez essa utilização. E não é. Só para colocar, senhor, pois não, vereador. sem até permitir. Do mesmo modo. Eu permito. Do mesmo modo que o Vossa Excelência disse, o vereador Omar, que ele fez o projeto de lei para pegar, então, a mulher do prefeito, o senhor fez também para pegar o filho do prefeito. Exatamente. Foi elaborado, apresentado. Exatamente, até porque é exclusivo, então. Profissionais da área, vereador, o senhor está utilizando a parte, profissionais da área, quando foi denunciado pelo vereador Benedito Merlim, estavam tendo prejuízo no andamento dos seus trabalhos. Então foi apresentado realmente para solucionar esse problema, como foi aprovado pela Câmara, unânime. Eu não tenho procuração. Então, Vossa Excelência... Só para concluir meu parte, que o senhor me deu. Pois não. Só para deixar bem claro, o vereador Benedito Merlim não pertence mais à casa, mas o próprio filho do vereador foi convidado pelo ex-prefeito para ser secretário de obras antes de colocar o filho dele, o qual fez um brilhante trabalho lá no departamento de obras e organizou aquilo lá. Então, o vereador, eu acho que o vereador Benedito Merlim não quis que o filho assumisse. Aí denunciou o filho do prefeito, porque o prefeito ficou sem opção de estar convidando. Só para colocar fatos aí na situação. E eu só para colocar fato, vereador, como você tem me perdido na parte, eu fui em nome das mulheres conchense. As mulheres de Conchas achavam um absurdo ter mulher de prefeito nomeada, mulher de vice-prefeito nomeada e mulheres de vereadores. Então, na época, quando eu andei para os bairros, as mulheres acharam um absurdo ter essa nomeação. Inclusive, dá margens de negociação entre prefeitura e legislativo, esse tipo de relação. Porque dá a entender que... Eu estou relacionando, vereador, fazendo aqui uma justiça nessa colocação, diretamente ligada ao senhor prefeito. Porque parente de vereadores, a prefeitura sempre teve, como teve em todas as administrações. A esposa do vereador Genor é desde a época do Paulo Nunes, em cargo de comissão. A Regiane, minha prima, ela é desde a época do Paulo Nunes, na administração. A cunhada do vereador Tadeu, ela é competente para a área. E ao transtorno que isso se criou para a administração atual, para você correr atrás de pessoas para nomear em cargo em comissão, vereador. Então, é somente para registrar aqui que o prefeito, Zé Leão Pavão, não tem parente. Agora, que na oportunidade que foi dada a ideia de colocar-se a lei, foi para resolver o problema mesmo dos engenheiros, não foi de qualquer jeito, foi feita uma reunião nessa casa com os engenheiros, está registrado aí, então é só para registrar, para fazer justiça, porque senão, de repente, o pessoal acha que é os parentes do Zé Leão Pavão, né? E a pedido das mulheres, as mulheres procuraram só o vereador Omar, porque mulher nenhuma conversou comigo em relação a isso. É fácil usar aqui as mulheres, o povo pediu e tal, né? Mas exclusivo aí porque acho que deve ser mais bonito do que o vereador Sidney Miranda. Eu vou fazer uma colocação aqui, senhor presidente, e pedir à mesa diretora, se possível, fazer, designar aqui alguns ofícios. A CETESB, a Companhia Tecnológica e Saneamento Ambiental, também a DRPN, que é o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, e a DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, porque eu formulei um requerimento aprovado por esta Câmara, por unanimidade, só para concluir, senhor presidente, em relação ao setor de tratamento de esgotos da Sabesp no município, e onde eu tive como resposta aqui algumas diligências, alguns trabalhos feitos até mesmo pelo deputado Caldini Crespo, e se faz necessário, senhor presidente, depois eu darei redação a esses requerimentos, esses ofícios. 3 ofícios, CETESB, DRPN, qual outro? E a DAE, Departamento de Água. E para depois eu sentarei aí com o nosso secretário da Câmara e redigir esses requerimentos que são muito de suma importância, que se trata sobre o pedido registrado pela Sabesp da autorização do local a ser construído o setor de tratamento de esgoto no município de Conchas. Seria isso, senhor presidente e seus vereadores. Passamos agora para a ordem do dia.
Eu coloco em discussão o projeto de lei número 9/2005, de autoria do vereador João Roberto Delbem, Miguel Jorge Mir Neto. Em discussão, o vereador Miguel. Senhor presidente, pedido solicitação para falar sentado. O vereador João Delbem fez uma indicação solicitando ao senhor prefeito a elaboração desse projeto de lei. E dada a não vinda desse projeto, né, vereador? Eu procurei o vereador João e solicitei dele autorização para elaborar um projeto e assinaria com prazer, se ele me desse prazer de assinar junto esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele veio, é uma adaptação do projeto de lei da cidade de Campinas, que é uma cidade de grande porte e com grande proximidade ali às refinarias de Paulínia. Então é um lugar que tem grandes problemas com fraude de combustível. Então eu solicitei, entrei em contato lá e através da Câmara e conseguia uma cópia do projeto de lei, a gente elaborou e eu apresentei ao vereador João, o qual prontamente acatou e apoiou e assinou comigo junto. E, aliás, eu estou assinando com ele, porque é ele o autor da indicação. Só para deixar bem claro, senhor presidente. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 42, de autoria do vereador Miguel Mir. Com a palavra, o autor do requerimento. O referido requerimento, senhor presidente, em face à defesa que eu vi do senhor advogado, junto com o senhor prefeito, no que toque as denúncias da comissões junto ao Carnaval. Então, saber se, já que ele veio para organizar aí as finanças públicas, a administração pública, se ele também, a contratação dele está regular. Só consultar do vereador Sidney, que é o representante do governo, se nós temos um secretário de assuntos jurídicos nomeados, não temos, né? O doutor Nivaldo está nomeado. Vossa Excelência confirmou na outra reunião que a gente teve que está nomeado. Então, além do doutor Nivaldo, nós temos esse advogado aí, doutor Bonassi. Temos também uma assessoria técnica lá de Sorocaba, do Júlio. Inclusive, também, se não me engano, o doutor Ayrton trabalha também ainda na prefeitura. Assessoria jurídica não falta para a prefeitura, ainda acontece essas coisas. Então, saber o valor que está se gastando, já que se fala que não tem o dinheiro para o consórcio, para a manutenção do hospital, não tem dinheiro para pagar o raio-x que está precisando. Vamos ver quanto que está ganhando, vamos ver se ele está fazendo tudo certinho a contratação dele também. A gente vai poder, a comissão, quem sabe, já que ele julga que não tem competência para avaliar, a comissão vai trabalhar novamente, mais uma vez. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 43, de autoria, o requerimento verbal de autoria do vereador Omar. Em discussão. Requerendo nota fiscal das ciências básicas. Tá. É só a nota fiscal? Não, é todos os documentos que comprovem que foram entregues a cesta básica aos funcionários. A ficha onde os funcionários assinam e quantas cestas foram entregues até agora para os funcionários. Porque os funcionários estão alegando que a prefeitura está devendo com essa 3 cestas básicas. Então, primeiro a gente vai estudar, analisar e depois a gente vai tomar as providências que caber a essa casa. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Passamos agora... Senhor presidente, pela ordem, só, senhor presidente. De acordo com o artigo 372 do regimento, né, como eu impetrei a denúncia, solicitando a apuração, só para instruir a Vossa Excelência, que já sabe, mas para deixar bem claro, o
o artigo 372, nas hipóteses previstas no artigo anterior, o processo de cassação obedecerá ao seguinte rito. Inciso 2. Se o denunciante for vereador, não poderá participar, sob pena de nulidade, da deliberação plenária sobre o recebimento da denúncia e sobre o afastamento do denunciado da comissão processante, dos atos processuais e do julgamento do acusado, caso em que o vereador impedido será substituído pelo respectivo suplente, o qual não poderá integrar a comissão processante. Então, só, senhor presidente, como o senhor já está recebendo a denúncia, determinar a leitura na próxima sessão ordinária, certo? Para colocar já na pauta de votação da deliberação dessa, se vai ser acatada a denúncia ou não. Então, já tem que convocar a minha suplente para a deliberação. Para a próxima sessão. Já tem que ser feita essa convocação, senhor presidente. Então, comunicar ao secretário já para providenciar a convocação da suplente. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de perguntar ao vereador Miguel, há algum vereador que fique impedido, nesse caso? Tem que ser apurado que talvez tenha que convocar suplente. Porque a denúncia, pelo que eu entendi, entra o prefeito e o vice-prefeito? Não, a denúncia é o senhor prefeito, mas o vice não entrou no objeto de denúncia. Ele participa como presidente da comissão de licitação. Isso aí, eu acho que o jurídico nosso, senhor presidente, vai analisar quem são os impedidos, se há impedidos de votarem na deliberação, para a posterior convocação de suplentes. Eu já estou me dando como impedido já nessa votação, já apenas e exclusivamente para deliberação, se vai ser acatada a denúncia, ou se não, tem que vir meu suplente para deliberar e já também, só que não vai poder integrar a comissão. Vai votar, vai trabalhar, mas não vai poder integrar a comissão. Pois não, o departamento jurídico vai analisar isso amanhã, esses dias agora, para a gente ver o procedimento correto de como conduzir isso. Não tendo mais nada na ordem do dia, passamos à explicação pessoal. Com a palavra o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria tecer alguns comentários a respeito da nossa viagem, que nós estivemos em Laranjal Paulista, que esta casa foi convidada, qual fez presente lá eu, a vereadora Eva Campos, o Sidney Miranda, vereador, e o doutor João Roberto. Até teci algum comentário lá em uso da palavra, representando todos os mais que não puderam comparecer. Como vice-presidente, representei o senhor presidente Agenor. Fiquei muito satisfeito pelo convite, e qual a gente acredito que vamos receber alguns respaldos, somando essas casas de leis, mediante a Inhembi, região aqui, vindo de Inhembi, Botucatu para cá, até Tietê, qual vamos obter alguns resultados. A gente percebeu que é de grande valia esse encontro de parlamento regional, que nos traz muitos interesses para a nossa região. Eu fiquei muito contente. Eu acho que é por aí que, como eu disse algum comentário lá, que é meu terceiro mandato aqui, a gente, como alguns senhores presenciaram, a gente vinha lutando por essa Marechal Rondon, que eu digo que não deveria chamar Marechal Rondon, deveria chamar uma assassina, que ela vem matando muita gente, irmãos nossos aqui da região, por falta de uma briga irmanada, que agora somamos, que vai dar resultado, como alguns dos senhores presenciou junto com o governador Alckmin em Laranjal, que eu fiz presente também, alguns vereadores estiveram junto. Então isso é de grande importância para a nossa região. Perdemos muita vida nesse longo prazo aí, que vem esquecido. Nossa região é bastante sacrificada pelo desvio que vem da Castelo Branco devido ao dinheiro de pedágio, vem desviando pela nossa rodovia Marechal Rondon aqui e prejudicando nossos irmãos aí
que circula aí, que perdemos muita vida. Então, agora eu acredito que vai acontecer alguma coisa. Então, fiquei muito satisfeito. Então, eu acho que somando assim, todo mundo, todo o pessoal aí, então onde que vai acontecer a realização algum trecho, uma terceira faixa aí, que qual eu fiquei contente hoje, já vi algum pessoal medindo no nosso trecho aí, de Conchas a Juquiratiba, etc e tal, já com alguma demarcação assim. Então, fiquei bastante contente. Então, eu acho que é por aí. Nós devemos somar muito mais essa Casa de Lei e outras aí, então nós temos que lutar junto. Queria também dizer, tivemos um encontro ontem com o senhor prefeito e esta Casa de Leis, alguns vereadores não foi possível comparecer, com um empresário que está pretendendo montar alguma coisa em Conchas. Fiquei bastante feliz. Qual vai aparecer para esta Casa de Leis, aí, um projeto aí, cedendo uma área de terra aí para a construção dessa fábrica, que virá para Conchas. É de grande importância. Então, com certeza, breve vai aparecer algum projeto para essa Casa de Leis. Tenho certeza que essa Casa de Leis não vai rejeitar, que vem benefício para nós. Então, é uma embaladora de azeite, azeitona, etc. e tal, desse produto aí. Então, o senhor me permite, não é o caso da parte, eu me pronuncio depois a explicação pessoal. Bem, muito bem. Então, eu fiquei muito contente por essa vinda. O senhor prefeito também está acatando, vai ceder os requisitos aí que será necessário para a firma aí. Então, eu parabenizo isso, a vinda de empresário para a Concha, que Concha precisa. Então, é isso que eu tinha a dizer. Ainda explicação pessoal, o vereador Tadeu Neder. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas eu ia pedir a parte, e que foi me concedido, mas vamos regularizar isso, a explicação pessoal não permite isso. Mas eu gostaria de comentar a respeito desse empresário que esteve em Conchas e pleiteia um terreno aí para a instalação de uma distribuidora de azeite, é uma coisa assim. Eu escutei com bastante atenção e realmente a Câmara não se nega, nunca se negou a autorizar o Poder Executivo a doar terra ou terreno, seja qualquer coisa, a empresário. Porém, eu fiquei um pouco preocupado, porque depois eu comecei a refletir sobre aquilo que eu escutei. É mais ou menos o seguinte: esse empresário, ele tem vontade de investir em coisas, mas primeiro ele precisa ver se o negócio dele dá certo. E isso caiu a ficha na hora que cheguei em casa. Quer dizer, ele não vem com lastro, ou seja, com capacidade financeira para... Então, eu fiquei pensando, nós vamos estudar o projeto com atenção, sim, mas sem entusiasmo e com muito pé no freio. Porque a partir do momento que ele disse que vai montar um negócio dele lá em São Paulo, vai montar um negócio dele em São Paulo, na garagem dele, e depois ele vai receber o terreno aqui, e ele espera que dê tudo certo para ele poder investir aqui. E nós estamos dando terreno. Então, vamos estudar, se for o caso, vamos chamar o empresário para ver se é isso mesmo. Ou seja, se ele tem condições de investimento. Porque não adianta ficar na expectativa de promessa de emprego, coisa desse tipo. Mas seria somente isso a minha manifestação. Ainda explicação pessoal, o vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador Narciso falou aí da rodovia Marechal Rondon como rodovia assassina. Eu falava que era a rodovia da morte. Agora ele falou que é a rodovia assassina. E é assassina mesmo. Porque na última segunda-feira, mais um acidente fatal, grave, né? Aconteceu aqui perto de Piramboia, onde morreu pai e filho. Então, é a rodovia assassina. E daquela curva, a gente pode dar o nome, então, para ela de curva da morte, que foram inúmeras pessoas que faleceram lá. E ainda falando em estrada, as máquinas do consórcio, da prefeitura, parece que foram embora. Algumas estradas foram arrumadas e um bom tanto de estrada ficaram sem arrumar. A vereadora Eva teve reclamação de moradores do bairro do Retiro. Eu tive uma reclamação ontem de morador lá do bairro da Santa Terezinha. E aqui o trecho Conchas, Santo Antônio, Água da Onça, Bar dos Polícias, aqui na estrada Daniel Leite, a máquina não passou. Ué, mas o que será que está acontecendo? Será que parou em algum lugar as máquinas, alguém ficou tomando refrigerante e não deu prosseguimento?
nessa estrada do Santo Antônio, que o prefeito falou na minha frente, inclusive o vereador Cid Miranda estava junto. O prefeito falou, olha, secretário, Milton Liberti, passa a estrada, arruma a estrada lá do Santo Antônio, a da onça, o vereador está pedindo, atende o pedido dele. O vereador falou, até antes da máquina ir embora, ou perto da máquina ir embora, nós vamos lá e passamos lá. Mas não passou. A máquina foi embora e ficou lá sem passar. Ué, mas eu não sei o que acontece. E o pessoal do bairro do Retiro, e o pessoal lá de Santa Terezinha que estão reclamando? A máquina teve um bom tempo aqui no município. Poderia trabalhar de sábado, de domingo, de feriado, de noite, pagar hora extra para os funcionários que estão precisando de receber um pouco mais, né? Não sei. Quem que está errado? O prefeito, o secretário Milton Liberti? Depois, quando a gente critica, fala, meu Wilson falou. Pô, tem que falar, tem que defender o pessoal do sítio. O pessoal do sítio necessita de estrada boa, de bataburo bom, pontes boas. Mas a máquina veio aí, deu uma voltinha em algumas estradas, beneficiou algumas pessoas, a maioria ficou sem fazer as estradas, isso é ruim, não gostei. Então, eu acho que o prefeito, o secretário lá tem que entrar em sintonia e procurar atender todo mundo. Há tempo para isso quando as máquinas ficam aqui. Trabalho de sábado, trabalho de domingo. Também o José Dobrinho, hoje o vereador, não falou, mas até achava que ele fosse comentar. Os trevos na cidade continuam na mesma. Aqui na saída para Botucatu, aqui, o letreiro Conchas, apagado, tudo escorado, está se perdendo no meio do mato. Será que a prefeitura não tem um jardineiro? Será que a prefeitura não tem um pessoal que cuida dessa parte de limpeza de jardins, limpeza de trevo, plantação de flores, enfim, dá um embelezamento melhor para a cidade? Tá, os dois trevos estão ruins. O da saída para Laranjal está quebrado. Lá nós temos um Cristo lá, que é muito bonito. Mas o letreiro lá está apagado, está quebrado, está tudo jogado para as traças lá. O mesmo está acontecendo aqui com o trevo você para Botucatu. É ridículo isso aí. E as casinhas que estão na beira da estrada Baixar Rondon, da favela? O recapeamento está vindo aí, o serviço ADR. Não vão mudar aquelas casas lá que tanto foi prometido? Olha, tá feio, viu? O prefeito tem que dar um jeitinho aí, pôr o pessoal para correr, para trabalhar, porque os trevos estão feios, as estradas não foram feitas, todas as estradas que poderiam ser feitas, e do jeito que vai assim não está bom. Tem que tomar um jeito aí. Ainda explicação pessoal, o vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou voltar a falar sobre o nepotismo, que talvez eu não consiga me expressar direito. Quando eu previ a emenda, teve dois objetivos. Um foi a reclamação das mulheres consciência, o qual o vereador Cine falou que não teve acesso a essas reclamações. Outro é a independência do poder executivo e legislativo. Vou dar um exemplo para vocês. O vereador Miguel, entrou com uma processante. Certo? Nós vamos ter que votar e decidir. Como que fica o vereador que tem parente de cargo de confiança ou esposa de cargo de confiança votar contra o senhor prefeito? Se votar, o prefeito manda embora. Se ficar, então, há trocas de negócio. Infelizmente, parece isso a minha pessoa. Não estou falando que isso ocorre. Eu estou falando que, num processo entre decidir entre população, povo, há uma misturança dos poderes. Então, o certo e o correto pode ser até inconstitucional, mas não é moral. Certo? Ter essa ligação direta. Vereadores terem parentes na prefeitura. Porque quando chegar num processo que nem esse, que é um processo de decisão, eu sei que todos os vereadores aqui, eu estou há 6 meses com todos eles aqui, respeito todos, eu sei que vai tomar a decisão certa. Mas cria aquela coisa que o povo pergunta, mas será que o vereador vai contra, vai a favor, como que fica? Então, até para esclarecer a população, que nós, vereadores, não queremos ter esse tipo de pensamento. Então, um dos motivos são esses. É a independência do poder executivo e do poder legislativo. Porque se tiver que decidir, fica difícil. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, em uma das sessões eu comentei que, por falta de... até por incompetência, vamos falar assim, a prefeitura tinha perdido o prazo de uma verba no recurso de 60 mil reais na área da saúde. Por incompetência, na época, eu comentei. Eu estive na prefeitura, junto com o contador da prefeitura e o senhor prefeito, buscamos apoio com 2 deputados, pedimos a intervenção e mandamos um ofício
a deputados e a ADCOM estadual e a ADCOM de Brasília, eu gostaria de comunicar a toda a população e aos senhores vereadores que nós conseguimos reaver essa verba de R$60 mil. É uma parceria dos vereadores dessa casa, dos vereadores do PSDB, desta casa, com o senhor prefeito, trabalhando para o povo de Conchas. É o que eu gostaria de continuar fazendo, mas, infelizmente, eu não acho meio, depois dessa produção de documentos, de trabalhar nesse nível. Mas eu gostaria de deixar claro que Conchas conseguiu recuperar os R$60 mil que estava perdido. Tem que ser gasto até o dia 7/10 de outubro e tem que ser prestado conta até o 8 de dezembro de 2005. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador Sidney. Senhor presidente, senhores vereadores, só para utilizar aqui, dizer da importância de uma elaboração de um projeto de lei. Eu gostaria da colaboração aí de vereadores. A gente vem todos os dias aqui na Câmara Municipal e eu tenho aqui uma lei, um projeto de lei dispondo sobre a imposição de cobranças de taxa pelo uso do espaço do solo subterrâneo e a área do município de Conchas. Então, a gente está aí, não sei se é deliberação da casa ou não, mas é uma ideia que sempre foi pautada aqui, vários vereadores, até da legislatura passada, se colocava bastante sobre isso, é muito importante para o município, então é muito necessário. Não estou conseguindo me concentrar bem na fala aqui, senhor presidente, mas... Eu pedia para que a plateia fizesse silêncio para que os vereadores pudessem ter o raciocínio completo do que eles vão colocar aqui. Em explicação, pessoal, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicito da mesa diretora desta casa que envie ofício à Delegacia de Polícia de Bufete ao Dr. José Luiz Silveira Teixeira, desejando ao mesmo sucesso no cargo de delegado titular daquele município. E também agradecendo, pelos bons serviços prestados em nosso município durante o período em que aqui permaneceu. Também quero falar, eu espero que o senhor prefeito mande consertar urgentemente o mata-burro do bairro Vargião, conforme indicação dessa vereadora, pois a situação no local também é crítica, bem crítica. Também gostaria de parabenizar os nobres edis desta Casa de Leis pela abertura da SEI da Saúde e do hospital. Isso demonstra que esta casa não está sendo omissa e nem compactuando com possíveis erros praticados pelo Poder Executivo. Também quero comentar, quem está ouvindo muito falar sobre que estão querendo acabar com o consórcio intermunicipal de saúde. Isso, como que se o consórcio fosse ocupado pela crise do hospital. Então, eu quero dizer que estou indignada com isso e dizer aos funcionários do hospital que eu me empenharei ao máximo para que o consórcio não seja extinto e todos possam manter os seus empregos. E também creio que os demais vereadores vão lutar para isso, porque nós sabemos que isso não é justo, porque se não fosse os funcionários, aquilo já tinha fechado há muito tempo. Então, nós temos que lutar e batalhar para que o consórcio permaneça assim, porque nada mais justo que eles possam continuar trabalhando. Era isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ia me manifestar também já a respeito do consórcio, como a vereadora já antecipou. Agradeço até e parabenizo pela atitude. Informações que a gente tem que amanhã haverá uma reunião entre os prefeitos em que vai se bater o martelo para a extinção do consórcio. Mais uma atuação do nosso assessor jurídico que está vindo aí de fora, desconhecedor da realidade do nosso município, está dando esse parecer para se encerrar as atividades do consórcio. Como se isso fosse transformar num passe de mágica para resolver os problemas financeiros que passa o consórcio.
Quero deixar bem claro com todos os funcionários que contem com o meu integral apoio. Eles não vão ficar órfãos, contem comigo. A vereadora Eva já se manifestou, outros vereadores aqui garanto que vão estar do seu lado, porque sem eles não se toca esse hospital. Como eu já disse na semana passada, eles são os heróis daquela instituição. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, dificuldades técnicas, dificuldades de trabalho, eles sempre estão lá com a maior boa vontade e cada um atendendo com o seu sorriso na boca. Quero também comentar o caso de semana passada ter falado da transferência de uma funcionária por motivos que a gente entendia como político, por perseguição. O vereador Cílio até se manifestou defendendo que não era esse o caso, mas a gente pode confirmar que houve essa situação. A funcionária que não se negava a exercer a função de servente foi transferida para uma outra unidade e eu coloquei que ia ser chamada outra funcionária para o lugar dela. Então eu não achava correto isso. E foi chamado, só que em vez de realmente ser para trabalhar lá na função que é, foi colocada na farmácia. Independente das pessoas, eu acho que isso aí deixa bem claro que houve a perseguição contra a funcionária por ela se manifestar na eleição passada por um outro candidato que não o senhor José Oscar Pavan. Então a gente aí observa a nítida perseguição política no caso dessa funcionária. E volto a falar também a respeito do aumento de salário para os funcionários, todos os funcionários, o vereador Omar solicita através da indicação, em especial os agentes comunitários de saúde, que estão colocando para eles que já foi incorporado os R$40, então esse que foi o aumento. Não, deixar bem claro. O que houve foi a incorporação daqueles R$40 que era de abono provisório, que foi concedido pelo Dr. Antônio, quando prefeito, e veio aí encaminhando pelo prefeitozinho Caram, pelo prefeitozinho Miranda, e estava agora com o prefeito Zelão, e a Justiça determinou que se incorporasse o valor ao salário deles. Isso ocorreu até uma perda de valor, porque antes esses R$40 não incidia o desconto previdenciário do INSS. E agora, como incorporou ao salário, está havendo esse desconto. Como eu disse, o repasse dos agentes comunitários de saúde, que era de R$6.500, aumentou, foi para R$7.500. R$1.000 a mais. R$1.000 dividido por 25 agentes, daí R$40. É pouco para a prefeitura, mas é muito para eles. Então, senhor prefeito, se sensibilize, aumente o salário deles, pelo menos dá essa gratificação aí de R$40, eles merecem, eles trabalham, estão lá no dia, todo dia na labuta, como todos os funcionários merecem. Em especial eu falo dos agentes, porque é onde a gente vislumbra um pouco de dinheiro, como também vislumbra no caso da educação. A gente entende que as outras categorias dependem de recurso financeiro da prefeitura, de recurso próprio, mas, em especial, todos os funcionários da educação têm o recurso do Fundef, 60% é para pagar salário de professor, os 40% é para pagar salário de funcionário, então tem recurso financeiro, dá para pagar. Volto a lembrar, comparando os 6 meses de janeiro a junho de 2004 com janeiro a junho de 2005, o senhor prefeito, José Oscar Pavan, arrecadou R$1 milhão a mais. Está aqui, tá? O balancete está ali, é só ir lá qualquer vereador pegar, tem R$1 milhão a mais comparado. O prefeito em Miranda até junho do ano passado arrecadou 6.451. O prefeito José Oscar Pavan arrecadou 7.551, dá mais de 1 milhão. Precisamos saber onde está, aplicar esse dinheiro, redividir para os funcionários, aumentar remédio, aumentar a cesta básica, saldar esse problema que vai lá no hospital. É uma crise que não tem fim e vem se agravando mês a mês, dia a dia. Então, analisar tecnicamente. Eu vou criticar a questão de se está se contratando advogado para defender coisas. Seria melhor contratar alguém habilitado aí em administração pública para evitar essas coisas. Prevenir, eu sou da área da saúde, como o vereador João, prevenir é melhor do que remediar. Depois não adianta. Aí a gente é obrigado a fazer as denúncias. É isso só, senhor presidente e senhores vereadores. Não havendo mais ninguém para fazer uso da explicação, pessoal, eu declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 3/8, às 20 horas.